Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje é a aula de número 73 do nosso curso. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui a playlist completa com todas as aulas para poder entender como é que a gente chegou até aqui, tá? A gente está chegando na reta final do nosso sistema. Em breve teremos um novo curso aqui no nosso canal e também teremos um curso exclusivo na área de membros, tá? Então, para você que deseja obter o código-fonte dessa aula e das demais aulas que a gente lança aqui no nosso canal, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como se tornar membro e fazer o download, tá bom? E para quem for membro, terá um curso exclusivo em breve aqui no nosso canal, tá bom? Eu estou com meu projeto aberto aqui, pessoal, e a gente vai dar continuidade à nossa tela de logoff. E antes, vamos fazer uma alteração aqui, ó. Nesse label, nome do usuário, a gente vai trocar para login, porque no nosso sistema a gente tem os dois campos lá no cadastro do usuário, o login e o nome do usuário. E para efetuar o login, ele usa o campo login e não o nome do usuário. Então, tanto na tela de login quanto na tela de logoff, a gente tem que fazer essa alteração, tá bom? Depois disso, eu vou vir aqui na minha unit funções e vou criar mais uma variável global. Aqui que a gente armazena nossas variáveis globais do sistema, tá? Que é utilizado em todo o sistema. Então, eu vou vir aqui e criar o var gbl login, também do tipo string, tá? Vou colocar minúsculo aqui para poder manter o padrão do nosso sistema. E depois de criada essa variável, eu preciso abastecer ela. O primeiro local que a gente vai abastecer vai ser no campo confirma do form de login. Se o usuário entrar com a senha padrão do sistema de administrador, ele vai colocar aqui abaixo do nome do usuário o login para ser armazenado também na variável global, tá? E aqui na função nossa fnc valida login, caso o usuário entre com um que não seja o administrador, precisa armazenar também a var gbl login no campo que vem da nossa carry quando ela é executada, tá? Então, char login vai receber esse campo aqui, ó, ds login, armazenando ele na nossa variável global. Dessa forma, a gente tem armazenado o nome do usuário e o login que ele usa para acessar o sistema, tá? Então, a gente precisa fazer essas alterações. E aqui, trabalhando já a tela de logoff, pessoal, a gente precisa, quando ela for aberta, trazer o nome do usuário e o login que está sendo usado atualmente. Lembrando que isso daqui é uma sugestão de logoff, tá? Num sistema maior seria um pouco diferente. E, assim como eu disse na aula passada, a gente dá uma iniciada num exemplo de tela de logoff para vocês poderem ter uma noção de como funciona, tá bom? É, então eu vou usar aqui, posso usar tanto no form create quanto no form show. Eu vou aqui no form show e vou abastecer aqueles dois campos de nome do usuário e de login com o valor que está na variável global. Então, o edt nome atual, que é o campo nome do usuário, vai receber o var gbl, nome do usuário. E o login atual vai receber o var gbl login, que foi a variável que a gente acabou de criar, tá? Deixa eu corrigir esse erro aqui de digitação. Então, dessa forma, o nosso formulário, quando for aberto, ele vai mostrar para a gente o nome do usuário que foi logado recentemente no nosso sistema, tá? E agora eu posso fazer o botão de confirma para executar o logoff. Eu vou copiar aqui do nosso formulário de login, porque é a mesma coisa, tá, pessoal? Então eu copio o botão confirma do login e colo aqui no botão confirma do logoff. Trocando aqui as variáveis, o valida campos obrigatórios vai passar como parâmetro o formulário de logoff. Vou dar um Alt F11 para adicionar a unit dados para poder acessar a classe aqui de usuários e executar o fnc valida login. Então, dessa forma, a gente faz um novo login no nosso sistema sem precisar fechar e abrir ele novamente, tá? Quando
é efetuado o login, o sistema joga aqui nesse label o nome do usuário que fez o login. Então a gente precisa copiar essa linha aonde o label recebe o usuário logado e tem que colar ela lá no logoff. Por quê? Porque foi feito um logoff e um login novo, então a gente precisa fazer com que aquele label receba o nome do novo usuário que está logado, tá? Então, para isso, a gente vai vir aqui, depois do show modal do formulário de logoff, ou seja, ele fez a troca, confirmou, fecha o formulário, volta aqui e executa esse código. Então, ele recebe já o label, o novo usuário, e também vai carregar as permissões para esse usuário. Isso que é o mais importante, pessoal, porque pode ser um usuário diferente com permissões diferentes, tá? Então ele precisa, além de trocar o label avisando quem é que está logado recentemente, agora, ele precisa receber essa variável aqui, ó, cd permissão, o código das permissões desse novo usuário, tá? Então, basta chamar essa função que a gente fez em aulas anteriores, o PRC carrega permissões, que já vai estar tudo ok referente às permissões também, tá? Então, agora a gente pode compilar e logar no sistema. Vou logar com o usuário que está cadastrado. Primeiramente, vou vir aqui e vou fazer algumas alterações e criar usuário novo. Então, eu vou criar o usuário teste. Login eu vou colocar SWH para diferenciar, para a gente poder visualizar lá corretamente e colocar uma senha qualquer para ele aqui e confirmar. Dessa forma eu tenho dois usuários. Então eu loguei com o usuário Rodolfo, tem o login Rodolfo também. Vamos alterar aqui para a gente poder entender melhor isso daqui. Vou trocar o login para ROD. Dessa forma a gente vai poder visualizar se ele carregou corretamente na tela de logoff. Dou um confirma, fecha o sistema, abro ele de novo para poder validar essas alterações, login ROD e a senha desse usuário. Então, o usuário logado Rodolfo, ele já puxou o nome do usuário e não o login, e aqui ele carregou o usuário e o login corretamente. Então, eu posso aqui escrever o login que a gente criou, SWH, senha, e aqui ele vai mostrar que é o usuário teste que está logado. Então, dessa forma, a gente conclui a nossa tela de logoff. Lembrando que é só um exemplo inicial para vocês iniciarem aí a tela de logoff. O ideal é que tenha log de usuário, a hora que foi logado, a hora que foi feito o logoff, enfim. Depois, pessoal, o próximo passo do nosso sistema seria fazer testes. Como todas as telas já foram concluídas, o ideal seria vocês irem cadastrando, tá? Igual eu estou fazendo aqui, dados aleatórios, tá? Para poder ir testando o sistema e verificando os erros que forem aparecendo antes de liberar qualquer versão para o usuário, tá? Então, o ideal é que tenha uma pessoa para fazer isso que não seja quem fez o programa, quem foi o programador, porque dessa forma ela consegue pensar formas de cadastrar diferente do programador aí que sabe toda a lógica do sistema, tá? Se não tiver isso, vocês mesmos podem testar, inserindo vários dados, puxando o relatório, conferindo. Por exemplo, aqui a gente já identificou um erro, o campo profissional não ficou habilitado. Então, esses errinhos a gente tem que identificar antes de liberar o sistema, de liberar qualquer versão para o sistema, tá? Então, o próximo passo seria isso. Eu não vou fazer uma aula sobre isso porque demandaria muito tempo e eu não acho necessário tá perdendo tempo fazendo esses testes, tá? Vocês podem testar aí, se surgir alguma dúvida, algum problema, pode deixar nos comentários que eu respondo na medida do possível, tá? E na próxima aula a gente vai continuar, vai ainda ter mais uma ou outra aula com esse sistema. Lembrando vocês que em breve teremos um novo curso aqui no nosso canal e também um curso exclusivo na área de membros, tá? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.